Fala rapaziada, professor Guilherme Venturim na área para falar com vocês hoje sobre o sistema de custos referenciais de obra do DENIT, o nosso famoso SICRO. E aqui eu vou tratar das particularidades da tabela SICRO. Por quê? Porque na sua imensa maioria, toda tabela de composição de preço unitário é, na verdade, uma forma de apresentar ali os preços para a composição de orçamentos. O que nós vamos ver nessa aula é que o SICRO, ele é uma tabela, ele oferece uma tabela de preços, né, unitários, composições de preços unitários, composições, preços unitários, para orçamentos de quê? De obras de infraestrutura, rodoviária, aquaviária, ferroviária, a princípio, e deve ser utilizada nessas obras, principalmente quando é utilizado recurso federal, nas obras federais ou municipais e estaduais, quando utilizam recurso federal. Obras de infraestrutura, obras comuns de engenharia, via de regra, tabela SINAP. O SICRO, por ser ligado a obras de infraestrutura, ele tem um pouco mais de atenção às particularidades, como, por exemplo, distância média de transporte, que eu tenho que carregar um solo, eu tenho que carregar algum material. Outra coisa, a influência nessas obras do clima, das chuvas principalmente, deve ser considerada. Outra particularidade, a influência do tráfego. Muitas vezes nós estamos fazendo ali um recapeamento, trabalhando sobre meia pista, o maquinário fica com a produtividade prejudicada em função dos carros continuarem passando, das vias não poderem parar. Então, existe no SICRO uma robustez maior do ponto de vista de quantificação de custos, por considerar exatamente estes fatores que nós vamos trabalhar rapidamente na aula de hoje. Veja só, nós temos basicamente o que toda planilha, o que toda tabela adota, né, de custos, os custos que a gente chama de direto, equipamentos, mão de obra, materiais, atividades auxiliares e transporte, e os nossos custos indiretos. Lembrando, SICRO e SINAP consideram a existência de custo indireto, enquanto o Tribunal de Contas coloca isso tudo dentro da mesma caixinha e chama todo mundo isso de custo direto. Aqui, o SICRO considera a existência de custo indireto, que é a manutenção do canteiro, a administração local, o RH da obra, ou o engenheiro residente na obra, o pessoal de escritório da administração local, mobilização e desmobilização de equipamentos, de maquinário, embora sejam custos indiretos, ou seja, não estão associados, né, ao produto final e sim dão subsídio à infraestrutura necessária para que o objeto seja desenvolvido, aqui, embora seja um custo indireto, devem ter tratamento analítico e devem compor a planilha. Então ele deve estar lá com o seu item, a quantidade que vai ser utilizada, a unidade de medida e o valor unitário para que seja pago. Significa que custo indireto não incide de forma percentual e jamais fará parte do BDI. Então esquece e risca isso da sua cabeça. Já as despesas, isso sim, despesas como administração central, veja bem, administração central, eu reforço, gastos financeiros, lucros, pagamento de tributos, isso vai compor o que nós chamamos de BDI, bonificação e despesas indiretas, que vão incidir de forma percentual. Então veja, os custos vão ser discretizados em planilha e terão caráter analítico. As despesas estarão rateadas de forma percentual e serão usadas para a composição do preço de venda. Bom, o custo unitário que a tabela SICRO traz para nós é mais elaborado. E o que eu digo que é mais elaborado? Por quê? Ela considera uma composição de custos definida em função dos parâmetros locais e de preço. E deve, nessa composição de custos, incluir o momento de transporte, e aí o momento de transporte, lembre, tonelada por quilômetro, geralmente, né? Então, influencia quanto de peso que eu tenho no caminhão e quanto que eu vou transportar, qual é a distância. FIC, ou fator de influência de chuva, e fator de interferência de tráfego, nosso FIT, quando couber nos serviços executados por terceiros, ajustes ao BDI e outras particularidades de custos. Então, 3 particularidades do sistema SICRO: momento de transporte, fator de influência de chuva e fator de interferência de tráfego. Vamos fazer um tratamento aqui um pouco mais aprofundado em cada um deles. Veja, fator de interferência de tráfego é algo que
pode existir. Então, o ciclo considera a possibilidade de existência deste fator de interferência de tráfego. Isso depende do serviço. Tem serviço, por exemplo, como uma abertura de uma nova via que nunca existiu, nunca vai ter tráfego ali, só quando essa obra for finalizada. Ou, enfim, só na segunda etapa da obra, onde nós vamos abrir meia pista. Então, nem todo serviço recebe o fator de interferência de tráfego. Afinal de contas, nem todo serviço tem interferência de tráfego. Mas é sabido que se existe interferência, se existe movimentação de veículo, essa interferência é em função do VMD, que é o nosso volume médio diário de veículos naquela região, tá ok? Então, a natureza das obras, que geralmente recebem a influência do FIT, é a restauração de rodovia, construção de uma terceira faixa, melhoramentos, duplicação e atividades de conservação da pista. E aí é uma tabelinha, um modelinho matemático para considerar. Se o volume médio diário é menos de 2.000 veículos, nós temos um FIT de 5%. E se ele tem entre 2.000 e 11.000, um FIT de uma expressão aqui que não precisa, não convém memorizar. E se tem mais de 11.000 veículos, né, o volume médio diário ultrapassa 11.000, nós temos que considerar um fator de interferência de tráfego de 20%. Então, sobre o preço unitário do serviço, teremos a incidência aí de 20% a mais para considerar esse fator de interferência de tráfego. Coisa que nenhuma outra tabela, por exemplo, pelo menos a tabela SINAP, não considera essa existência, essa influência. Próximo, fator de influência de chuva. Então, a gente tinha o FIT, fator de interferência de tráfego, agora nós temos o FIC, fator de influência de chuva. E já é sabido, obviamente, que dias de chuva em obra de infraestrutura, via de regra, dá merda. Então, não trabalha, o pessoal não consegue trabalhar, até porque compactação, lançamento de material envolve muito umidade. E a umidade tem que ser controlada para que o material, principalmente o material granular, atinja os seus objetivos, né? Atinja as suas propriedades consideradas no projeto. Para isso, há um tratamento de série histórica que depende da região, com as estações pluviométricas, para se estabelecer um fator de influência de chuva sobre o custo unitário do serviço. Mas todos os serviços? Não, mais uma vez, serviços que sofram a influência das chuvas. Ok? Então, nem todo serviço considera, não todo serviço sofre impacto quando chove. Alguns serviços podem continuar sendo desenvolvidos, tá ok? Então, nós temos, basicamente, serviços elegíveis. Esse serviço ele tem que ser elegível para sofrer influência de chuva. Tem que adotar o fator médio para aquela unidade de federação, então em qual estado que eu estou, e a fórmula do FIC, que aqui é a natureza da atividade, a permeabilidade do solo, aqui o fator de escoamento superficial e o fator de intensidade da chuva, em percentual de quantos dias foram paralisados ali, em média, né? Percentual médio de dias paralisados em função da chuva. Então, a gente chega no nosso FIC, e aí são vários fatores, tá? Então, a gente vê aqui a natureza do serviço, qual FIC, qual FA que eu vou adotar. Aqui eu vejo o fator de escoamento superficial. Em função da declividade, eu pego um fator a ser considerado. Veja que quanto mais inclinado, o fator aqui nesse caso é menor, né, e não maior, porque nesse caso favorece o escoamento rápido, então diminui a influência das chuvas. E a permeabilidade dos solos. Veja, o que eu já vi cair em prova, quando se desconhece o solo em que se vai fazer a obra e o serviço seja elegível, qual é o valor do fator de permeabilidade dos solos que eu vou adotar? Desculpa, aqui é fator de escoamento superficial, tá? Aqui é escoamento superficial, o FE, obviamente, quanto mais inclinado, maior o escoamento superficial, né? E aqui é o fator de permeabilidade, que está aqui, o FP. Veja, areia argilosa ou argila arenosa, né? Aqui tem mais areia do que argila, aqui tem mais argila do que areia, tem fator de permeabilidade 0,65 e quando você desconhece o solo, quando a classificação do solo é desconhecida, a tabela Cicro pede para adotar um FP de 0,75. E aqui, lógico, uma análise para se chegar num ND em relação aos dias que foram
paralisados, né? O percentual, quantos do dia que foi paralisado em função da chuva, e aí chega no nosso último fator, o ND. Não é algo que eu quero que você se preocupe, mas principalmente entenda o que influencia o valor numérico ou o valor em percentual desse fator de influência de chuva. Para isso, nós temos o que nós chamamos de produção de equipes mecânicas. Agora a gente já vai falar de uma parte do ciclo que adota uma produção horária. Tá? As equipes mecânicas, na verdade, elas são compostas e colocadas em campo para trabalhar. Nós vamos ter, muitas vezes, equipamentos que estão ali no seu horário produtivo, ou seja, o que significa o horário produtivo? Ele está dedicado ao serviço e realizando o serviço propriamente dito, efetuando o serviço propriamente dito, efetuando tarefas ali dentro. E o seu tempo improdutivo, o que é? É o equipamento estar à disposição, o operador está ali, mas ele está aguardando a patrulha, por exemplo, uma pá carregadeira carregando caminhões. Chegou o segundo caminhão, ele tem que aguardar para ser carregado, aguarda o seu caminhão anterior. Bem parecido com o que acontece, mas aí tem uma sutil diferença, caminhão betoneira, por exemplo. Chega 2, 3 na obra e você está descarregando um caminhão. Os outros ficam esperando. O profissional está ali dentro, ele não sai para fazer outra coisa, ele continua ali dentro, o motorista, né? Só que tem uma diferença. Lá o caminhão fica ligado, porque a betoneira tem que ficar em constante agitação. Aqui, o tempo produtivo segue a mesma lógica. Equipamento dedicado ao serviço, motor funcionando, tarefa em atividade, em execução. O tempo improdutivo, o equipamento está parado, o motor está desligado. Então esse equipamento está paradinho ali esperando, só aguardando o outro da patrulha der espaço para ele. O que eu tenho que lembrar sempre quando eu falo de tempo improdutivo ou custo horário improdutivo, que é termo de outra aula, é que o operador, o motorista, ele não sai, meu caminhão está parado, agora eu vou ajudar você aqui, pedreiro. Não, agora eu vou carregar essa terra. Não, agora eu vou pregar esse prego. Não, o cara é motorista, o cara é operador de máquina, ele fica ali. Então, seja trabalhando ou seja em atividade parado, você tem que considerar que existe um homem à sua disposição para o trabalho. E muita gente não consegue entender isso. Porque este cara não sai para fazer outro serviço enquanto o caminhão dele está parado. Ele não desce do caminhão e ajuda em outra máquina. Ele espera, ele desliga o caminhão e espera. Tá bem? Tá bom? Então a gente vê aqui, geralmente, a produção ela é bem dimensionada, né? Por exemplo, uma pá carregadeira consegue carregar 3 caminhões de caminhão basculante. Então, tem que ser bem dimensionado para o tempo improdutivo dos caminhões ali na fila esperando seja cada vez menor. Corresponde normalmente a de seu equipamento principal. A gente pega geralmente a hora da pá carregadeira, que é a mais cara, e ela tem que ficar 100% do tempo produtiva. Se tiver alguém para parar e esperar, que seja o caminhão. Se você imaginar, se eu estou com uma pá carregadeira e 3 caminhões, e aí estou com o caminhão parado ali, sempre tem algum caminhão que está chegando e está tendo que esperar uns 10 minutinhos para ser carregado. Cheguei até a cuspir agora. Presta atenção. Se eu coloco 2 pá carregadeiras, agora é a pá carregadeira que vai ficar parada, porque só tem 3 caminhões. Então tem que compor bem essa equipe e exigir que o equipamento mais caro, que o equipamento líder, trabalhe quase que 100% do tempo, né? Que seja otimizado o seu trabalho. E aí a gente tem essa ideia do coeficiente de utilização produtivo e do coeficiente de utilização improdutivo. O que é o coeficiente de utilização produtivo? É o coeficiente na equipe mecânica, digamos na equipe que nós falamos 3 caminhões para um equipamento, para uma pá carregadeira, é o coeficiente da produção da equipe per cada tipo de equipamento individualmente. Então digamos que o caminhão, sozinho trabalhando, em 1 hora conseguiria carregar 10 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, ele levaria em 1 hora. Só que dentro da composição da equipe, ele fica 10 minutos ocioso, porque ele tem que esperar. Então ele produz um pouco menos. Essa relação entre a produção da equipe, dele trabalhando em conjunto e dele individualmente, vai ser sempre menor que 1. Porque, na melhor das hipóteses, é o líder da patrulha e ele vai trabalhar 100% do tempo e esse coeficiente vai ser 1. Então o coeficiente de utilização produtivo tem que ser 1 ou menor que 1. Porque ou ele produz 100% naquela equipe, ou naquela equipe ele tem uma ociosidade e não vai produzir 100%. Já o coeficiente de utilização improdutiva, na verdade, é o que sobrou, é o que ele ficou parado. Então é 1 menos o coeficiente de utilização produtiva.
positivo, é a diferença que nós vemos na questão. Se liga então em alguns termos que podem vir em prova, são inúmeros termos, mas na hora que a gente fala de produção da equipe mecânica, quanto que ela produz ali em uma hora, por exemplo, de escavação e transporte de solos, ou, enfim, terraplenagem, qualquer equipe composta ali por qualquer composição, né, de equipe, vai ter alguns desses termos associados, principalmente em questão de prova. O tempo fixo é o quê? Medido em minutos, que é operação de carga, descarga e manobra. Então veja aqui um caminhão, por exemplo, ele tem que chegar e parar lá do lado. Tem um tempo de carga, depois ele vai ter que levar, transportar e tem o tempo de descarga. Então a operação de carga, descarga e manobra do equipamento são tempos fixos que geralmente estão perdidos, né? Ele não está, de fato, transportando, que é o que ele sabe fazer, que é o que o caminhão sabe fazer. O basculante, por exemplo, é um exemplo. Tempo de percurso, tempo que ele gasta para ir carregado, significa que a velocidade é menor, até o local de descarga. Então, de onde ele é carregado até o local de descarga. Estou falando desse cara aqui porque ele é o melhor exemplo, tá? Mas todas as máquinas têm ali um tempo fixo de operação de manobra, de carga, descarga. Tempo de retorno, ele vai voltar agora vazio até o local para ser recarregado, né? Tempo do ciclo, daí nós temos no ciclo os três caras aqui, que é tempo fixo, tempo do percurso na ida e o tempo de retorno. Então esse é o tempo de ciclo. Carrega, vai e volta. Velocidade de ida, velocidade média, velocidade de retorno, também a velocidade agora com o caminhão vazio operando no retorno. Tá bom? Bom, a gente tem a pá carregadeira aqui, a retroescavadeira, tem até uma bobcatzinha e o nosso exemplo, um caminhão basculante. Esse caminhão basculante, inclusive, é o melhor exemplo para se analisar mais 3 fatores que o DENIT, através da metodologia Cicro, considera para correção e ajuste dos equipamentos. Aqui nós estamos falando de 3 termos para corrigir a produtividade dos meus equipamentos, que são fator de eficiência, fator de conversão e fator de carga. Eficiência, conversão e carga. O que seria cada um desses fatores? Veja, o fator de eficiência é o tempo de produção efetiva, é a relação entre o tempo de produção efetiva e o tempo de produção nominal de um determinado equipamento. Veja que aqui tem sempre o cara que atende o celular, que vai ao banheiro, que joga a conversa fora, que fica gozando a cara do outro, fica aquele papo de obra, fumar um cigarrinho, é o que mais faz. Então existe uma eficiência que é prejudicada em decorrência do trato, né, do dia a dia mesmo, uma eficiência inata daquele profissional e daquele serviço. E aí eles consideram um fator que é, lógico, cada profissional muda, cada tipo de serviço muda. Aqui eles descreveram, olha, para obras de restauração e construção, cerca de 50 minutos a cada hora são trabalhados. Eu perco 10 minutos. Então, eu tenho aqui um fator de eficiência de 0,83. Então, o meu trabalho é um pouco menos eficiente, né, do que deveria ser se trabalhasse inteiramente sem respirar dia após dia, hora após hora, né, digamos assim. Obra de conservação, veja que tem uma ociosidade maior, né? Na verdade, uma ineficiência maior. Eu trabalho, em tese, 45 minutos a cada 60. Por quê? Sempre com possíveis ajustes do FIT, porque eu posso ter também problemas de interferência de tráfego. Mas a eficiência está ligada mesmo ao tempo de produção efetivo. Tá ok? Fator de conversão. Agora é ajuste de capacidade de equipamento. Eu falo, por exemplo, que o meu caminhão consegue levar 5 metros cúbicos, 8 metros cúbicos. Digamos que aqui, como no exemplo, 1,6 metro cúbico de solo. Pô, mas na verdade ele leva 1,6. Mas a minha tabela de pagamento paga em cima do volume de escavação e não do volume transportado. Ora, então eu tenho que considerar, não que eu vou receber 1,6, que eu vou receber, na verdade, só 1,4 e vou ter que carregar 1,6 metro cúbico,
que é isso, né? Nós estamos falando, quando vai daqui para cá, é o nosso que nós chamamos de empolamento. Quando vai daqui para cá, ou seja, do que está sendo transportado para o que de fato é pago, vamos chamar aqui de fator de conversão. E esse fator de conversão, ele depende do tipo, né, do material de primeira, de segunda ou de terceira categoria. Isso é um assunto para a parte de obras de terraplenagem, né? A gente vê em outras aulas. Fator de carga, aqui, que é o último fator, também depende da categoria do material. Basicamente, a categoria, primeira categoria é o melhor material para se trabalhar, mais fácil, é o solo em geral, arenoso, argiloso ali, fácil de se trabalhar. Um solo de segunda categoria, ele já começa a ter matacões, começa a ter que usar ali para escarificar equipamentos um pouco mais pesados e eventualmente até o uso de explosivos. E de terceira categoria, são muitos matacões, muita rocha, difícil de escavar, de carregar o caminhão, precisa usar sequência de dinamites, ou então equipamentos mais robustos para rompedores hidráulicos, por exemplo. Então assim, veja que cada vez que piora a terceira categoria de solo, a minha eficiência, a minha produtividade das equipes dá uma reduzida, afinal de contas é mais trabalhoso do que num material mais simples. O fator de carga é o último fator. E o que ele acontece? Ele vai considerar a capacidade efetiva do equipamento e a capacidade geométrica. Eu falo que o meu caminhão, ele cabe 5 metros cúbicos, mas é 5 metros cúbicos, será que é 5 metros cúbicos lá, medido no corte? Ou é 5 metros cúbicos depois que já sofreu empolamento? Então, aqui o que ele fala? Veja, se você estoura, implode rochas e vai carregar seu caminhão, na verdade os 5 metros cúbicos desse caminhão vão ter mais vazio que tudo. 30% vai ser vazio, só 70% vai ser de material de solo. Então ele considera também essa redução aí em função da carga. Quanto que o caminhão tem de caçamba, né, de volume de caçamba efetivo, se fosse preenchido, por exemplo, com água, e quanto que ele vai, de fato, a capacidade geométrica, né, quanto que seria de volume, e a capacidade efetiva, quanto ele consegue carregar. Aqui o índice de vazios, né, quanto mais vazios, menos capacidade efetiva ele vai ter. Solos de terceira categoria geram muitos espaços aí vazios. E aí a gente vai para a composição de custo, que antes de eu mostrar um relatório de composição de custo, vale lembrar para vocês que as composições de custo, na maioria das tabelas, elas são unitárias, ou seja, quantas horas de pedreiro eu uso para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Quantos blocos eu uso para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Então veja, para uma unidade do serviço, quanto eu gasto de insumo, mão de obra, equipamento, material. Geralmente as tabelas são unitárias. Composição de custos unitária. No SINAP é assim. No Cicro usa unitário para alguns serviços, mas usa a composição de custo horária para aqueles serviços que são daqueles equipamentos. Então, quando a gente fala de máquinas, e eu vou mostrar para vocês, equipamentos e mão de obra, nós falamos de uma composição horária. Então aqui é quanto que se produz em 1 hora. Já o de baixo é quanto que se produz em 1 unidade daquele serviço. Bom, sim, conclui-se que se usa os dois, o ciclo está aqui, né? Na composição de custo mista. E é basicamente isso. Composição mista horária mais unitária é uma porção adotada pelo ciclo, onde as parcelas referentes a equipamentos e mão de obra, que a gente está falando das equipes de produção mecânica, são definidas no formato horário. Então elas trabalham e eu vejo quanto que ela produz por hora. Já as parcelas de material, serviço auxiliar e transporte são no formato unitário. Eu vejo quanto que custa por unidade de serviço pronto. Olha essa tabela. Esse é um relatório analítico de composição de custo. Equipamento e mão de obra, a gente vê custo horário. Material, atividades auxiliares, tempo fixo e momento de transporte, custo unitário. Ora, se ele adota uma composição de custo mista, horária e unitária, horária para as equipes mecânicas e unitária para os demais itens, eu não posso somar laranja com banana. Laranja e banana não vai dar certo somar. Então eu tenho que transformar laranja em banana, o equivalente em banana, daí somo banana com banana, chego num valor final. É mais ou menos isso. O que eu quero chegar no final? No custo unitário.
do serviço? Quanto que custa para cada unidade daquele serviço? Então eu tenho que transformar o custo horário em custo unitário. E é isso que ele faz. Se o valor final do serviço, aqui neste caso, veja, base estabilizada granulometricamente com mistura solo-brita, na proporção de 70 de solo, 30 de brita. Na pista, com material de jazida e brita comercial. Este é o código do serviço. Está aqui. Este é o código do meu serviço. Quanto custa para cada metro cúbico desse serviço? R$ 66,81. Mas como é que eu chego nisso? Não sei, Guilherme, como é que eu chego nisso? Bom, vamos dar uma olhada. Primeiro, a parte do código da composição, a descrição da atividade. Nós temos a região que foi utilizada essa tabela, a database dessa tabela. Aqui nós temos fator de influência de chuva, significa que tem influência de chuva neste serviço de base estabilizada. Claro, ele adotou esse valor, mas varia do tipo de atividade, da intensidade, da declividade e da permeabilidade, como nós já vimos, e varia também entre os estados. Qual foi a produção da equipe mecânica? Opa, se a equipe mecânica ela trabalhou durante 1 hora, quanto que ela produziu durante 1 hora? Ela produziu 150,88 metro cúbico deste serviço de base. Aqui não tem o fator de influência de tráfego, mas se for um serviço elegível, deve-se também considerar o fator de influência de tráfego. Tenho que ver se o serviço é ou não elegível para utilização do FIT, fator de interferência de tráfego. Passei para o grupo A, grupo de equipamentos. Então aqui a quantidade, veja, a utilização operativa e a utilização improdutiva. Significa que aqui ele está operando, aqui ele está improdutivo, a parcela de tempo dele. E cada um tem um custo. Tem o custo horário produtivo e o custo horário improdutivo. Então, tempo operativo vezes o custo produtivo, mais tempo improdutivo vezes o custo improdutivo. Então, eu vou colocar essa multiplicação, multiplicando pela quantidade, obviamente, chego ao custo horário em 1 hora desse serviço. Tá ok? Em 1 hora desse serviço tem o custo horário. Mão de obra, a mesma coisa. Em 1 hora desse serviço, 23,1763. Eu tenho um custo, então, multiplicando pelo outro, eu tenho um custo total da mão de obra. Aí aqui, logo abaixo dos itens A e B, grupo B, mão de obra, grupo A, equipamentos, eu chego no custo horário total de execução. Quem é esse custo horário total de execução? É o custo horário da mão de obra mais o custo horário do equipamento. Só que eu estou falando até agora de custo horário e eu quero a tabela em custo unitário. Então eu pego o custo horário de equipamento, custo horário de mão de obra, divido pela produção da equipe mecânica. A gente viu a produção da equipe mecânica lá no começo. Está aqui, 150,88. Feito isso, transformei então o que era custo horário em custo unitário de execução. Está aqui, R$ 7,28. Se tiver fator de interferência de chuva igual esse teve, multiplico o FIC pelo custo. Mais uma vez, se tiver fator de interferência, também multiplico pelo custo unitário ali de execução e faço a soma, né, das 3 parcelas para saber quanto fica o meu custo de mão de obra e de equipamentos. Bom, agora os grupos para frente são já medidos em unitário. Até aqui era composição de custo horário, daqui para frente o item C, relação de material utilizado, unidade de medida, aí já vira o que acontece em todas as tabelas, né? A quantidade, o preço unitário, multipliquei, cheguei no custo unitário de material. Atividades auxiliares, são atividades que estão ali, participam, como por exemplo, uma outra composição, que é a escavação e carga de jazida com escavadeira hidráulica. Opa, então eu preciso de realizar atividade com escavadeira. Quanto que eu consumo? Qual é a unidade? O custo unitário, chego ao custo unitário de atividades auxiliares, como toda tabela se faz. Tempo fixo, aquele tempo que a gente falou de carga, manobra e descarga. A escavação tem um tempo fixo e a brita 1 no caminhão basculante também tem o tempo fixo, né? Máquina de carga, descarga e manobra. Aqui, se eu quiser consultar a composição destes itens aqui, como que eles foram compostos,
pego o código e vou lá consultar. Quantidade que eu utilizo, unidade de medida, custo unitário. Multiplico quantidade por unidade. Está aqui o custo da escavação com carga, escavação e carga de material com escavadeira, para caminhão basculante, e aqui o próprio caminhão basculante. Somei os dois, 3,64. 3,6495 de tempo fixo. Ora, eu tenho que pagar também ali o tempo fixo destes equipamentos que participam do serviço. E por último, o momento de transporte. O momento de transporte, que geralmente é medida unidade de peso vezes distância, né? Massa vezes distância. A unidade aqui, tonelada, quilômetro. E aí entra uma outra coisa muito legal. Nós temos aqui o serviço de escavação, de brita, a quantidade que vai ser demandada e a distância média de transporte. O DMT, ele vai ser pego aonde? Depende se eu for transportar em leito natural, ou seja, sobre o solo natural, em rodovia primária, quando a gente tem um tratamento ali simples na superfície, ou em rodovia pavimentada. De onde vão vir esses preços aqui? Dessas composições. Então eu vejo, vai ser em rodovia pavimentada? Então eu vou pegar esse código aqui e jogar o valor dele aqui. Vou lá na composição, pego o valor. Ou vai ser em rodovia pavimentada? Pega esses dois. Se for em leito natural, pego esse código e esse código. Daí multiplico quantidade por valor, chego no custo unitário desse serviço. Veja que veio vazio, porque eu tenho que decidir ali. Vai ser em leito natural, na minha realidade? Vai ser em rodovia pavimentada? Basicamente é isso. Veja, eu peguei aqui, acho que foi essa composição aqui, 5914,359. 5914,359. É o transporte do caminhão basculante em rodovia em leito natural. Qual o valor? 1,19. Então eu vou colocar aqui 1,19, vou multiplicar e chegar no custo unitário do serviço. Assim também faço para o serviço de baixo, chego também ao custo unitário. Só aí, no final das contas, é que eu conseguiria, aqui é o preço daquele serviço, só aí é que eu conseguiria chegar, e aqui faltou o último slide, nos R$ 66,81, ainda sem o momento de transporte. Aqui a gente nem colocou o custo dele, mas somou tanto o custo o custo unitário de execução, FIC, aqui nós somamos o material, somamos aqui também as atividades auxiliares, o tempo fixo, e se houvesse também um momento de transporte, chegaríamos neste último valor. Interpretação difícil para quem nunca viu, mas eu trouxe bem detalhadinho para vocês, tá bom? Para finalizar as particularidades aqui do ciclo, até porque nós tivemos aí uma tabela ciclo 1, ciclo 2, hoje agora é o ciclo, enfim, um sistema dinâmico e bem mais moderno, né? Para obras de infraestrutura, de um modo geral, principalmente obras rodoviárias, né, mas também ferroviárias, a gente tem o que nós chamamos de caminhos de serviço, que são caminhos que, na verdade, eles devem ser criados, né, foram implementados para serem utilizados para servir de apoio, caráter temporário. Abre-se ali um trajeto para ter acesso ao local daquela obra. Então, no caminho de serviço, nós temos a abertura do caminho e a manutenção desses caminhos de serviço. E o ciclo ele faz uma diferenciação. Olha, esse caminho de serviço ele é em leito natural, ele é com revestimento primário ou ele é uma rodovia pavimentada? Aqui, na verdade, eu estou usando, então, o transporte, os meus equipamentos vão rodar numa rodovia que já existe, uma rodovia pavimentada. Ou ele vai rodar em leito natural, ou seja, sobre o próprio terreno, sobre a própria camada aqui do pavimento. Só vai ter o serviço da pá carregadeira trabalhando aqui, da lâmina, né? O revestimento primário, a gente faz o quê? Uma camada superficial sobre o subleito, aqui basicamente é o subleito, né? Aí é uma camada granular sobre o subleito, compactada e regularizada. Isso melhora a velocidade. Se aumenta a velocidade, aumenta a produtividade das equipes mecânicas. Isso melhora, se dia de chuva, eu não tenho problema. E, obviamente, no final das contas, se for uma rodovia pavimentada que dá acesso ao local da obra, melhor ainda, né? Muito melhor. Não vou precisar de serviço de escavação, de carga, de compactação de material. Tá bom? Bom, na abertura de serviço, na abertura dos caminhos de serviço,
o ciclo traz ali uma metodologia para calcular isso. Olha, o cálculo vai ser de um trator de lâmina, que é o cara que vai abrir esses caminhos de serviço. Eu vou utilizar ali, calcular uma média de 20 centímetros de espessura, uma capacidade da lâmina dessa, uma distância de operação de 15 metros, um tempo total de ciclo em minutos de 0,7625. Daí jogo na produção e vejo quanto aqui que dá de produção dessa lâmina, quanto que ciclo considera. Ele mostra para nós, na verdade aqui, pouco importante, é a memória de cálculo que ele considera com esta máquina trabalhando. É só lançar os fatores aqui, esse 60 é para transformar minutos ali em horas. Veja que eu faço 2.045 metros quadrados por hora de abertura de caminho de serviço. É mais ou menos o que a máquina está fazendo aqui, tá? O que aí o nosso trator de lâmina está fazendo ali. E aí sempre eu vejo nos itens a produtividade e o critério de medição. Como é que é medido? Olha, a abertura de caminhos de serviço deve ser medida em função da área efetivamente trabalhada em metros quadrados, como preconiza o serviço do DENIT. A abertura de caminhos de serviço pode ser executada em segmentos situados no interior ou fora da faixa de offsets e envolve a realização de seguintes operações: desmatamento, então abrir caminho de serviço, desmatamento, destocamento, de tocos de árvore, limpeza da área, escavação, corte, empréstimo, aterro, dispositivo de drenagem, obra de arte, correntes, não obras de arte especiais, eventualmente de revestimento primário, se for o caso de lançar ali o material granular sobre o serviço. O que é o offset? Só porque ficou aqui, os offsets são as estacas demarcadoras da área de execução do serviço. Geralmente, 2 metros para cada lado ali de onde vai passar a rodovia, a gente fala que são os offsets, a área de trabalho. Mesmo que eu vou fazer a abertura de serviço dentro do offset, do caminho de serviço, ou fora do offset, vai ser a mesma ideia, vai ser pago. Geralmente eu tenho que levar, de um lugar fora da área onde vai ser implementada a rodovia, tem que dar acesso por algum lugar, que geralmente é fora daquela faixa de offset, tá? Observação importante, uma coisa é a abertura, trator de lâmina, tá aqui abrindo caminho, tá vendo a produção dele aqui, em média, que foi considerada na composição do DENIT. Quando eu precisar abrir, nem sempre eu preciso, posso ter rodovia já aberta, que é o caso das rodovias pavimentadas. Agora, a manutenção dos caminhos de serviço. As manutenções são feitas com quem? Com esse cara aqui. A manutenção é feita com a motoniveladora. Por que está o X, então, na motoniveladora aqui, Guilherme? Porque é o seguinte, antigamente, as tabelas Cicro, para manutenção dos caminhos de serviço, elas consideravam o uso da motoniveladora. Mas depois alguém perguntou o seguinte, cara, mas e se o caminho de serviço for pavimentado? Já está pronto, está construído. Eu vou considerar motoniveladora em toda a composição, por exemplo, de corte, aterro. Sempre existia nos serviços uma motoniveladora, para lembrar sempre de dar o quê? Manutenção nos caminhos de serviço. Só que não faz sentido. O Cicro, o que ele fez? Ele eliminou a motoniveladora das composições para escavação, carga, transporte de material e criou uma composição somente para remunerar a manutenção do serviço. Então, assim, todo serviço antigamente tinha algumas horas de motoniveladora consideradas no serviço, porque a gente sabia que teria que trabalhar em algum caminho, algum caminho de serviço sendo manutenido. Hoje o Cicro falou o seguinte, não, vou tirar a motoniveladora desses caras, de dentro dessas composições, aqui é corte, é escavação, é transporte, tem nada a ver. Vou criar um item para manutenção de caminhos de serviço e esse item vai poder ser usado só onde? Onde for pertinente à utilização, onde tiver leito natural e onde tiver revestimento primário. Quando a gente tiver transporte por rodovia pavimentada, não precisa da manutenção. Aí não é manutenção de caminho de serviço, a rodovia já existe. Mas quem realiza a manutenção? É a motoniveladora, mas agora dentro de uma composição específica para manutenção de caminhos de serviço. Veja que são 2 passadas do equipamento, a cada 2 dias se for leito natural, a cada 10 dias se for revestimento primário, e a unidade é paga em quilômetro-dia do serviço. Maravilha! Assim a gente encerra. Essa aula foi um pouco longa, mas tratou das particularidades do sistema Cicro, que são extremamente importantes para a hora da prova. Valeu? Um abraço e vamos resolver agora algumas questões.